Bom, agora vai iniciar, então, a gravação, daí eu já vou fazer a apresentação. Bom, pessoal, então, boa noite a todos. Vamos iniciar, então, o nosso segundo Seminário Internacional de Criminologia, né, que é um programa, enfim, é um estudo, é um seminário para nós debatermos, né, as ideias sobre políticas criminais, sobre os avanços na redução da criminalidade, sobre a ultrapassagem de ideologias conservadoras. Então, o que se tem de novo em matéria de política criminal? A minha turma, por exemplo, então, Murilo, né, nós tivemos, até agora, desde o início do semestre, a cadeira de criminologia, nós estudamos esses temas, estudamos a tua obra também, e hoje visa exatamente esse debate. Então, eu vou fazer uma apresentação aqui do palestrante. Antes, eu não sei se a professora Rosana, que é a nossa coordenadora, quer fazer o uso da palavra. Oi, João. Aqui Nossa, eu quero agradecer, em primeiro lugar, o teu empenho e ao palestrante de hoje, mas eu deixo a condução sobre os teus ditames aí, até porque o organizador todo desse evento, os méritos são todos teus. Agradecida pela participação dos nossos alunos e principalmente do Dr. Fernando, que está aqui com a gente hoje, então, para falar a respeito de criminologia, tá? Pode conduzir os trabalhos, eu sou toda ouvinte hoje. Obrigada, viu, João? Tá, ok. Então, só para reforçar, né, o nosso debate visa, então, fomentar o senso crítico aí nos nossos alunos, né, em virtude de novas ideias sobre a prevenção e sobre o arrefecimento da criminalidade, né, ultrapassar essas ideias mais conservadoras e acho que o importante, então, é conhecer estas novas ideias. Então, nosso palestrante de hoje é Murilo Cavalcante, administrador de empresas, secretário de Segurança Cidadã da Prefeitura da cidade do Recife, professor titular do curso de pós-graduação de Urbanismo Social do INSPER, São Paulo, especialista em políticas públicas de prevenção à violência urbana, responsável pela concepção e modelo de gestão dos Centros Comunitários da Paz, COMPAS, equipamentos públicos municipais voltados para a promoção da cidadania, educação, cultura, de paz e não violência, implantados na capital pernambucana. Em 2019, a rede Compaz recebeu o prêmio da Oxfam Brasil Cidades Sustentáveis como equipamento que mais reduziu a desigualdade social no Brasil. No mesmo ano, a convite do Núcleo Ciência pela Infância, participou do Programa de Liderança Executiva em Desenvolvimento da Primeira Infância na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Nos últimos 15 anos, visitou 40 vezes as cidades de Bogotá e Medellín, na Colômbia, o que resultou no livro As Lições de Bogotá e Medellín, do caos da referência mundial. Em 2022, lançou um livro, Conexão Recife Compaz Medellín, onde mostra como o urbanismo social é uma poderosa ferramenta para tornar as cidades mais equitativas, mais justas e menos desiguais. Também em 2022, a Rede Compaz ganhou o Prêmio Internacional das Nações Unidas na categoria Eficiência do Serviço Público. Bom, antes de ele passar a palavra, eu já comentei com alguns alunos da minha sala de aula, mas tem outros aqui que não são, Murilo. Na realidade, eu acho que o mais interessante da tua história é que tu não tinha, como tu conta no teu livro, né, não tinha nada a ver com esta atividade de segurança, né, e foi em virtude de uma questão pessoal, né, um desastre pessoal, que resolveu mudar, entender que deveria ser feita alguma coisa, e aí rumou para essa área e está conseguindo revolucionar muitas coisas, né. Isso aí dá total legitimidade, né, para alguém defender novas ideias. Então, muito obrigado. Com a palavra, secretário Murilo. Bom, boa noite a todos e a todas que estão nessa sala. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao professor João Alexandre Neto Bittencourt pelo convite. É muito bom a gente abrir esse diálogo. Aqui não tem ninguém que queira ser dono da verdade. Eu vou trazer algumas teses para você, mas, claro, baseadas em evidências científicas. Professora Rosana também, obrigado aí pela coordenadora. O professor já apresentou meu currículo aí, né? Eu sou da área de gestão
eu era empresário da noite, nos anos 90, começo dos anos 2000, aqui na cidade do Recife, e uma irmã minha sofreu um assalto, atiraram nela, ficou paraplégica, e eu comecei a estudar sobre prevenção social ao crime. E então o Jornal do Comércio de Pernambuco, que no Rio Grande do Sul também tem um Jornal do Comércio, publicou um caderno sobre as mudanças que estavam ocorrendo em Bogotá, na Colômbia, e eu imediatamente peguei um voo sem conhecer absolutamente ninguém, nunca tinha ido à Colômbia, nunca tinha ido a Bogotá, e fui a Bogotá, e a Ana Luísa que mandou aí sobre na minha bio, ela botou 40 vezes, porque eu estou com uma viagem marcada esse ano ainda para a Colômbia, mas na verdade eu fui 39 vezes, o que resultou nesse livro aqui, As Lições de Bogotá e Medellín, né? Eu fui junto com alguns arquitetos urbanistas que me acompanharam numa visita à Colômbia, e depois resultou esse livro. E recentemente, precisamente no dia 12 de março desse ano, publiquei o segundo livro, Conexão Recife, Medellín com Paz. Esse livro bateu o recorde, professor. Eu fiz ele junto com a Ana Luísa, que é minha assessora de imprensa, fizemos esse livro em 2 meses, quase me enlouquecia, quase acabava meu noivado, porque foi muitas noites de sonos e muito trabalho para selecionar fotos. E agora, como se não bastasse, eu estou muito ocupado, eu estou fazendo o terceiro livro, que aí é um livro mais um pouco pessoal, que eu vou contar de como é que eu era o cara da noite. O Jornal do Comércio publicou uma vez uma reportagem comigo, e o título da reportagem era O Dono da Noite do Jovem Recifense. Então eu estou fazendo um livro do dono da noite ao cara do compás, a trajetória de Murilo Cavalcante, e eu quero lançar agora no começo do ano, com 7 anos do primeiro compás, que nós fizemos numa área muito pobre, de muita violência aqui na cidade do Recife. Eu não vou aqui entrar em política partidária, eu tenho minha posição, mas não vou aqui externar com quem eu voto, até porque não cabe aqui nesse momento. Mas eu quero dizer que há um equívoco, não somente aqui no Brasil, mas na América Latina, tanto da esquerda quanto da direita, quando trata desse tema. A direita sempre coloca na agenda do dia, para o enfrentamento à violência, a questão das armas, de mais força, de mais polícia, de mais prisões. E amanhã o doutor Nelson Lourenço vai falar sobre isso. Aumento da população prisional, se reduz o crime. Primeiro momento se reduz, mas em lugar nenhum do mundo, eu não vou responder aqui para o doutor Nelson de maneira nenhuma, não é a minha pretensão, mas em lugar nenhum do mundo, uma política sustentável de segurança, tão somente focada em prisão, ela dá resultado. Por outro lado, a esquerda comete eu já escrevi isso no jornal O Globo há 10, 12 anos atrás, né, era a cumplicidade da esquerda com a barbárie, mostrando os equívocos que tem a esquerda de tratar desse tema, né? Os presidentes da República do Brasil que foram eleitos pós-redemocratização tiveram algumas dificuldades de enfrentar esse tema, e notadamente também alguns governadores de estado que foram caçados pela ditadura militar, que muitos deles exilados, também tinham muita dificuldade de tratar desse tema, né, a questão da polícia, essa coisa toda. Então, há equívoco dos dois lados. Eu acho que há um romantismo um pouco da esquerda, de pessoas que pegam em arma de fogo e terminam tocando o terror nas comunidades, dando ordem de quem passa, de quem não passa, direito de ir e de vir. E por outro lado também a direita, né, que às vezes até romantiza muitos milicianos também, que são tão bandidos, eu digo isso, narcotraficantes e milicianos, todos são bandidos. Então não há... O que precisa é ter políticas estruturadoras que evitem, né, que essas pessoas vão ou ir para a milícia ou então para o narcotráfico. E aí, quem quer se aprofundar nesse tema tem que conhecer Medellín, na Colômbia. Medellín foi a cidade mais violenta do mundo nos anos 80, no começo dos anos 90, né, e ela conseguiu sair literalmente do inferno ao implantar essas políticas inovadoras nos territórios mais duros da cidade, nos territórios de baixa vulnerabilidade social, de muita pobreza, de muita desigualdade, né? E não era diferente, bota aqui, por favor, cara. Não era diferente Medellín do que é o Rio de Janeiro hoje, né? Não é muito, e é um pouco que eu vou falar agora. Eu estou pedindo aqui a ajuda dos universitários aqui, para que possa botar aqui a apresentação, que eu vou falar um pouco para vocês. Eu acho que talvez até alguns alunos seus, João, já tenham visto essa apresentação, né?
Eu creio que sim, nós já fizemos uma, É, Murilo. mas assim, eu peço desculpa, mas eu não consegui realmente fazer outra, mas vamos. Já estão vendo na tela aí? Tá compartilhado? Sim. Tá, sim, né? Então vocês estão vendo, né? Bom, e aí assim, eu já fico fazendo algumas provocações, né? Porque a classe média é muito individualista, né? A classe rica, a classe média, e enxerga, uma grande parcela dela só enxerga violência quando uma pessoa pega uma arma de fogo, que, claro, tem uma violência grave, mas há outros tipos de violência quando a gente tem condomínio de luxo, até com piscina privativa, e muito juntinho, separada tão somente por um muro, comunidades que não têm absolutamente nada, uma escola de qualidade, um posto de saúde, uma biblioteca parque, área de convivência cidadã, ou como a gente vê isso, e essa foto podia ser em Porto Alegre, ela é em Recife, mas podia ser em Porto Alegre, podia ser em Salvador, podia ser em São Paulo, porque os melhores equipamentos públicos geralmente estão nas áreas mais ricas da cidade, e só faz criar cidades segregadas, né, lugares de pessoas pobres que não têm um lugar decente para brincar, para a primeira infância, né? Ou a cidade violenta e violentada nos seus direitos, né? Uma parcela da população também quer muitas vezes fazer justiça com as próprias mãos, né, em função da ausência das políticas públicas, do Estado, da justiça. A cidade sem horizonte para suas crianças. Onde era que a gente poderia ver uma cena dessa na Avenida Boa Viagem, em Recife, por exemplo, ou na Avenida Copacabana, Leblon, ou na Avenida Paulista, né? Porque sempre isso, né? As áreas mais degradadas da cidade são as áreas mais pobres, né? Porque a política pública não chega junto dessa parcela da população. E essa foto, professor, essa foto é muito dura, ela nem precisa de legenda, né? Porque é uma foto que retrata muito bem, né, o que se passa nas periferias dos grandes centros urbanos. E aí essa foto é muito ilustrativa, porque eu digo sempre que se há uma coisa democrática na América Latina é a pobreza e a desigualdade. Elas são muito parecidas. A pobreza do Recife é muito parecida com a pobreza ou com a pobreza de Porto Alegre, de Salvador, de Fortaleza. O que muda é tão somente o aspecto cultural, né? Mas a desigualdade, a geografia física, a geografia humana, elas são muito parecidas. E aí, o que foi que nós aprendemos com Bogotá e Medellín, na Colômbia? Esse processo, na verdade, ele começou no comecinho dos anos 90, em Bogotá, com Antanas Mocos, que foi prefeito da cidade por 2 vezes. Antanas Mocos era reitor da Universidade da Colômbia e se candidatou a prefeito de Bogotá. Fez uma revolução e ele é o principal pai da América Latina da cultura cidadã, né? Trabalhou muito fortemente esse tema. Depois se elegeu em seguida Henrique Peñalosa e os dois fizeram mudanças profundas na forma da gestão da cidade de Bogotá, na Colômbia. Henrique Peñalosa trabalhou muito as mudanças espaciais, aumentar as calçadas, o Transmilênio, um transporte público de altíssima qualidade, né, BRT. E Antanas Mocos trabalhou muito o comportamento das pessoas, né, nesse eixo da cultura cidadã. Ele mesmo se vestiu de super-homem e foi à cidade, ao centro da cidade, ao lugar de grandes aglomerações, para convocar a população para essa nova forma de fazer política, de comportamento na cidade, respeitando as diferenças, respeitando a faixa de pedestre, respeitando as calçadas. E Bogotá saiu de capital mais violenta da América Latina, hoje é um grande exemplo, Bogotá, né, de transformação urbana, principalmente focado nas pessoas. Depois, no começo dos anos 2000, Medellín elegeu também Sérgio Fajardo, que era um professor de matemática da universidade, e aí veio uma boa safra de prefeitos que ajudou literalmente a tirar Medellín do inferno, né? Medellín foi a cidade mais violenta do mundo. Nenhuma cidade do mundo chegou a uma taxa de homicídio que teve a capital da Antioquia, Medellín, uma cidade de 2.600.000 habitantes. E, bom, Sérgio Fajardo foi o grande mentor dessa mudança profunda que ocorreu em Medellín, mas é claro que houve uma participação muito ativa dos
dos empresários, da sociedade civil, das ONGs, das lideranças comunitárias, porque ninguém aguentava mais. Uma cidade que tudo se fechava às 5 horas da tarde. Né? Nada, absolutamente nada funcionava em Medellín. Depois de 5 horas, as universidades eram fechadas, as escolas públicas e privadas, o comércio, em função de uma guerra civil, né, que a cidade já presenciava há mais de uma década, né, que transformou Medellín na cidade mais violenta do mundo. E aí, a segunda lição que nós aprendemos foi essa, que o mundo inteiro está fazendo, o mundo inteiro civilizado, que é devolver a cidade para as pessoas, governar para a maioria. Isso é fundamental, né, para que a gente possa reduzir essas distâncias éticas e morais, imorais da cidade periférica, da cidade formal. Medellín, um dos primeiros passos que Medellín deu foi esse, de integrar a cidade informal à cidade formal. Se algum de vocês que esteja aqui nessa sala conhece Medellín, já usou o transporte público de Medellín, com certeza é para se encher de orgulho. Uma cidade que tem um transporte público de nível da Europa, né? E todo integrado. Com um bilhete único, você pega aí no canto esquerdo da tela de vocês o Metroclab, que é o teleférico. Com esse mesmo bilhete, pode entrar no metrô, pode entrar no BRT, pode entrar no VLT, e com isso se deslocar com muita velocidade para o centro ou qualquer outra área da cidade. Então, foi essa forma muito eficiente que Medellín começou a reduzir essas distâncias gritantes da cidade formal, da cidade informal. E aí, só para ilustrar, qualquer espaço que você dá, se você der ao transporte individual, ele ocupa, e quando o prefeito que se elege, ele tem que governar para a maioria. E qualquer centro urbano do Brasil, do mundo, da América Latina, principalmente, 70% da população utiliza o transporte público como meio de locomoção. A terceira lição que nós aprendemos lá com a Colômbia, e não menos importante, é muito importante isso agora que eu vou falar, né, é que são políticas integradas nos territórios. Né? A gente é muito levado a dizer que educação salva tudo. E há hoje uma meia-verdade. A educação ainda continua sendo talvez a ferramenta mais potente de transformação e de ascensão das pessoas pobres a um nível melhor de renda e, consequentemente, de cidadania. Mas hoje, o jovem da periferia, né, ele está conectado com o celular na mão e muito exigente. Né? Então, esse conjunto de intervenções públicas são fundamentais para reverter a escalada da violência. A primeira infância, empreendedorismo, então, economia criativa, esporte e lazer, convivência cidadã, né? Porque a gente aprendeu uma tese lá na Colômbia que o contrário de insegurança não é polícia, é convivência, e eu concordo plenamente com essa tese. Né? A polícia cidadã, a polícia que chega na comunidade não com fuzil, com metralhadora, mas chega com formas mais modernas de pacificar o território. E eu digo sempre isso, professor João, nas minhas palestras, nas minhas conferências, nas minhas aulas, que se fuzil e metralhadora resolvesse o problema da violência, o Rio de Janeiro seria o lugar mais seguro do mundo, e não é. Só faz criar mais trauma, mais dor, as formas que são utilizadas no Rio de Janeiro para se entrar nas áreas dominadas pelo narcotráfico ou pelos próprios milicianos. As bibliotecas parque, né, a justiça e os direitos do cidadão, né, lá eles estabeleceram lá um equipamento muito interessante, Carro da Justiça, né, para levar a justiça mais perto de quem precisa. A saúde preventiva, a cultura, né, eles são muito potentes isso de levar para a comunidade cultura. Eles dizem que a cultura é um instrumento muito mais poderoso do que a própria educação para que as pessoas mudem comportamento, e a própria educação rompendo definitivamente, né, com aquelas puxadinho, para fazer puxadinho em comunidade para quem é pobre. As escolas públicas de Medellín, elas são melhores ou iguais às escolas particulares aqui do Brasil. Essa aqui do lado esquerdo, aqui abaixo, é o bairro Morável, que era um antigo bairro muito violento, ou violentado lá em Medellín, e que hoje você entra e sai desse bairro qualquer horário da noite ou do dia, e a chance de você sofrer qualquer tipo de violência é muito pequena. Então, você veja a quantidade de equipamentos públicos ao redor desse bairro, e no próprio bairro, né, que ganhou programa de primeira infância, centro cultural, escolas públicas de qualidade, Carro da Justiça, bom, uma série de programas
de políticas públicas, né, que reverteram completamente a escala da violência desse bairro Morávia, lá de Medellín. Medellín é uma cidade muito interessante, porque está dentro de um vale com uma altitude que chega a 1.600 metros, né, e não há um só centímetro da cidade que não tenha a presença do Estado, no caso da prefeitura, com algum tipo de política pública, seja de educação, de saúde, de cultura, de mediação de conflito, de esporte, de lazer, mas há alguma política pública, ou então todas essas políticas públicas presentes nos bairros mais vulneráveis, de baixo IDH, de muita pobreza e muita desigualdade. Há um colombiano que é meu grande professor lá de Medellín, que todas as vezes que eu vou lá me encontro com ele, vamos às comunas de Medellín visitar, o Jorge Melguizo, que ele diz que o pobre de Medellín é menos pobre que os demais pobres da América Latina, porque tem a presença do Estado na vida dele com algum tipo de política pública. Então, se você comparar hoje um empregado, né, que tem o mesmo nível salarial aqui no Brasil e de Medellín, o de Medellín tem muito mais vantagens competitivas do que esse trabalhador aqui no Brasil. Vantagem competitiva através de uma educação pública de qualidade perto dele, vantagem competitiva de um meio de transporte. Se aqui no Brasil um trabalhador gasta 2 horas para chegar no seu destino, o trabalhador de Medellín gasta metade desse tempo, 1 hora. A política de saúde, a política de inclusão social, a política da primeira infância, através do programa Bom Começo, né, que atende hoje 94% das crianças pobres de Medellín. Então, essas distâncias cada vez mais são reduzidas em Medellín, porque a política pública chega na vida de quem mais precisa. Ele tem também assim, uma coisa que me chama muita atenção e que eu tenho me aprofundado meus estudos sobre isso, que é o conceito de urbanismo social, né, de favelas pacificadas através da arquitetura pedagógica, da engenharia social, né? Isso é uma coisa deslumbrante na favela de Medellín, né? Uma gestão inovadora, ágil, moderna e focada em resultado, né? Prestar conta daquilo que é gasto, qual foi o resultado que deram aquelas políticas públicas implantadas na cidade, né? Eles são muito ágeis e são muito corajosos de fazer políticas de inovação. Essa foto de cima é o antigo presídio feminino de Medellín e foi colocado abaixo e se fez lá onde era o presídio uma universidade da 4ª Revolução Industrial com 8 mil vagas para os alunos pobres da cidade. A lição nós aprendemos, já falamos um pouco sobre isso, né, de acabar definitivamente com essa lógica perversa de fazer coisa pobre para quem é pobre. O pobre de Medellín tem a arquitetura inovadora, a arquitetura da inclusão muito perto deles, né, através das calçadas decentes, da iluminação pública, de urbanização da favela, de parque, de praça, de espaço de convivência cidadã. Olha que maravilha. Do lado esquerdo aí, esse laranjazinho é uma escada rolante numa favela. Do lado direito, muito perto dessa escada rolante, uma mega biblioteca pública que atende principalmente os jovens lá da periferia. Um programa de urbanismo chamado UVA, Unidade de Vida Articulada, uma maravilha, onde tem os tanques de água de Medellín, se transforma num espaço de convivência cidadã. Olha que maravilha. Tem mais de 20 UVAs hoje na cidade de Medellín. O planejamento de curto, médio e longo prazos, né, de que a cidade que queremos para hoje, a cidade da manhã, é a cidade de 20, 30 anos para frente. A gente tem que acabar com esse individualismo de prefeitos, de governadores, de planejar tão somente a cidade ou o estado para 8, 10, no máximo 10, 12 anos. A gente tem que pensar na cidade de hoje, a cidade do amanhã, mas a cidade também do futuro, né? Esse é o plano diretor lá de Medellín, né? Uma gestão transparente e focada em resultados, né? Ele tem muito isso também de valorizar a vida, né? Eu não vou ler os 14 princípios da gestão pública de Medellín, mas o 14º é: a vida é o valor máximo e não há uma só ideia nem proposta que justifique o uso da violência, né? Sempre valorizando a vida, que ninguém tem o direito de tirar a vida de outra pessoa a não ser em legítima defesa, né? Eu já falei, né, do urbanismo social, ordenamento urbano, lugar decente na favela, né? As calçadas como primeiro degrau para a cidadania, né? Eu tenho uma frase de um arquiteto aqui de Recife que diz que o lugar onde não se respeita as calçadas não se respeita absolutamente nada, né? Sempre isso, né? Onde tem um espaço vazio, fazendo espaço de convivência cidadã, uma cidade pedagógica,
né, que utiliza do espaço público para fazer intervenções que ajudem a fortalecer a cidadania das pessoas, né? Uma cidade humana, acolhedora, até o banco da praça é pensado no morador de rua, que ele possa dormir nele com conforto, né? E aí um depoimento desse colombiano que eu disse, que é um cara que faz minha cabeça, que sempre está me recebendo lá em Medellín, Jorge Melguizo. Não sai a voz, Murilo. Não está saindo a voz? Uau! Não. Então, eu vou passar, porque eu não sei se houve problema na minha aqui, porque eu fiz essa apresentação também e não saiu a voz de Jorge Melguizo. Mas depois, não se preocupem. Eu mando para vocês, pelo professor, eu mando amanhã essa apresentação e depois, professor, quem estiver na sala pode compartilhar ela, não tem problema nenhum, e aí cada um vai ouvir os áudios, os depoimentos que estão nesse vídeo, dessa apresentação, tá? Tá bem. Tá bom. Bom, a oitava lição que aprendemos com a Colômbia é aquilo que Antônio Asmor criou no começo dos anos 90, a cultura cidadã, de mudar o comportamento das pessoas, né, de as pessoas não se agredirem, não fazer justiça com as próprias mãos, não transformar as injustiças sociais em injustiça penal. Então, Medellín é uma cidade que trabalha muito, mas muito esse tema no espaço público. Eu cheguei um dia lá em Medellín com o governador de Pernambuco, o atual governador Paulo Câmara, era 3 horas da tarde, estava numa comunidade muito pobre, e estava a polícia metropolitana de Medellín fazendo uma atividade esportiva e cultural com as crianças. Por que vocês estão fazendo isso? Eles disseram, não, hoje faz parte do protocolo da polícia a fazer atividades esportivas, culturais, de cultura cidadã, né, com os meninos e meninas da periferia, para que eles vejam a polícia como aliada, não como a polícia do medo, como acontece em muitos lugares do Brasil, e notadamente no Rio de Janeiro, né? Onde tem um lugar que possa mandar uma mensagem de cultura cidadã, eles botam, né? É o compromisso com a vida, que a vida é sagrada, que ninguém pode tirar a vida de outra pessoa, né? Uma farta literatura sobre urbanismo, sobre segurança, sobre cultura de paz. Esse livro, por exemplo, Não Nascendo para a Semente, de Alonso Salazar, é um livro maravilhoso, né? Medellín está sendo destacada. Eu não sei por que entrou esse. Medellín está sendo destacada nos periódicos do Brasil, do mundo inteiro, né, como uma cidade inovadora, como. Né? Cá, Fernanda. Ganhou o prêmio, né? Hoje a Colômbia tem um melhor desempenho do que o Brasil no PIS e no IDH. A Colômbia passou a Argentina no PIB. Medellín recebeu o prêmio de cidade mais inovadora do mundo, o prêmio de cidade mais inteligente do mundo. Eu já vou deixar aqui uma polêmica com vocês. Eu particularmente não gosto desse conceito de cidade inteligente, porque a cidade foi a maior invenção da humanidade e não existe cidade burra. O que existe são gestores burros que não têm coragem de fazer coisas inovadoras e coisas criativas. Medellín é a maior redução de violência urbana do mundo, reduziu a taxa de homicídio em 94%, isso é uma coisa extraordinária, né? E hoje Medellín, pelo menos até antes da pandemia, e hoje continua recebendo muito investimento privado, mas era a cidade na América Latina que recebia mais investimento per capita privado, né? Porque onde tem crime não há investimento privado. A taxa de homicídio em Medellín nos anos 90 era de 382 para 100 mil, baixou para 2021 para 14 para 100 mil, isso é uma redução extraordinária. E aí, com essas lições aprendidas lá com a Colômbia, nós criamos aqui em Recife o conceito do Compaz, um equipamento de altíssima qualidade do ponto de vista da arquitetura e da engenharia, mas sobretudo, o Compaz um lugar, a presença do Estado na vida de quem mais precisa. Isso é fundamental, de você levar um equipamento que tem arte, que tem educação, que tem lazer, que tem esporte, né, para a vida das pessoas que moram em comunidades muito, muito ausentes da presença do Estado com essas políticas públicas de reversão da violência, de fortalecimento comunitário, de fortalecimento da cidadania da vida delas. Então, o Compaz foi pensado nisso. Nós não copiamos absolutamente nada de Medellín, mas nos inspiramos numa política de resultado. Nós juntamos o que
significava em Medellín a Casa da Justiça, junto com a UVA, junto com a Biblioteca Parque, junto com os centros culturais que existem em Medellín, né? Com a Casa da Justiça, juntamos todos esses equipamentos e nos inspiramos para fazer o Compaz, que hoje é um equipamento, é uma referência aqui em Recife, que ele está tendo desdobramento para o Brasil inteiro. O governador do Pará, que foi reeleito agora, né, recentemente, o Helder Barbalho, né, foi a maior votação de um governador na primeira volta das eleições no Brasil, do primeiro turno, né, e um dos principais carros-chefe da eleição de Helder foram as usinas da paz, né, que foram se inspirar aqui aqui na cidade do Recife. É outro vídeo também, mas tá sem áudio, né? O vídeo, sim. Ah, tá. Sem áudio. Bom, sem áudio. Depois vocês vão assistir, né? E aí eu botar aí 10 palavras que, se fosse para definir o Compaz, mediação, acolhimento, esperança, pai, futuro, vida, valores, zelo, empatia, felicidade e por aí diante, né? A gente tem uma forma de ouvir a população antes de fazer o equipamento, né? Aí a chance de errar é muito menor. A gente faz várias plenárias com a população a ser atendida para que elas possam sugerir, elas possam criticar, elas possam participar ativamente desde o processo de construção, quando vários operários são contratados na própria comunidade onde vai receber o equipamento, até mesmo depois de inaugurado, né, de uma grande parcela da mão de obra do Compaz ser da própria comunidade onde está sendo atendida. Esse foi o primeiro equipamento que inauguramos, né, o Compaz Eduardo Campos, vai fazer agora 7 anos, é esse que eu estou preparando um livro, né, para o lançamento de 7 anos, de comemoração de 7 anos. Ele está dentro de uma área muito dura na cidade do Recife. Esse é o segundo Compaz, uma justa homenagem ao grande escritor e uma figura humana maravilhosa, Ariano Suassuna, também dentro de uma área muito vulnerável da cidade do Recife. Esse é o terceiro Compaz, que também está em uma área muito pobre da cidade do Recife. E esse é o mais recente, tem 1 ano e pouco de inaugurado, o Compaz Dom Helder Câmara, uma justa homenagem também a esse dom de Deus, que foi Dom Helder, e que já tem resultados maravilhosos. Vocês para terem uma ideia, antes de o Compaz ser inaugurado, e até mesmo 6, 7 meses depois de inaugurado, qualquer pessoa da comunidade que pedisse Uber não iria nessa comunidade. A chamada era rejeitada. E hoje, qualquer horário, de manhã, de tarde ou de noite, você pode chamar um Uber ou então um táxi, né, que entra na comunidade, e isso já é um impacto do Compaz, né, do resultado do Compaz nessa comunidade, né? Olha, essas fotos todas são no Compaz, né? A gente tem uma pegada muito forte com a tecnologia. O menino da periferia está conectado com essas novas tecnologias e a gente tem que estar conectado com esse menino, né? Todo Compaz, obrigatoriamente, tem que ter uma biblioteca parque, né? Que é um lugar também não somente para ler livro, para ter teatro, para ter mediação de leitura, mas também um lugar de acolhimento, né? Amamentar seu bebê na biblioteca do Compaz. Os meninos, quando saem da escola pública, vão lá tirar uma soneca, porque a casa que moram geralmente são insalubres e eles querem um lugar que tenha ar-condicionado, que possam descansar e dormir um pouco, né? A gente tem reforço escolar, a gente tem artes marciais, a gente tem dojo, a gente tem auditório para debate, a gente tem balé, a gente tem formação musical, a gente tem cultura. Agora mesmo, dia 12, quarta-feira, dia da criança, vai ter uma atividade muito forte em toda a rede Compaz, voltada para as crianças da comunidade. A gente tem uma pegada muito forte, professor, na formação de jovem para o mercado de trabalho, né, que é a Escola Social do Varejo. A gente está sempre formando jovem para o mercado. Eu acho que tem duas coisas que são fundamentais no Compaz, né? Tudo no território vulnerável é prioridade, mas para a gente, a primeira infância e a formação de jovens no mercado de trabalho. Essas são as duas prioridades de todas as prioridades no Compaz, né? Os gostos musicais deles, a gente respeita, não vai estar impondo a nossa vontade, né? O rolezinho é presente no Compaz, só tem as regras, mas eles podem fazer isso, né? Uma escola de circo também tem no Compaz, a valorização da cultura, ginástica, formação profissional, ginásio de esporte, palestras integrativas, piquenique literário no fim de semana, parceria com o Sistema S. É muito forte a nossa parceria com o SENAC, com o SESC, com o SENAI,
né, para impulsionar mais ainda a atividade no Compaz, campanha de saúde. O Compaz, agora na pandemia, foi um grande centro de vacinação e depois de testagem também, capacitação profissional, empreendedorismo, conectividade com esse mundo digital, as novas tecnologias, Lego, robótica, né? Valorizou muito as tradições aqui do Recife, né? Também temos as mulheres da melhor idade no Compaz. A gente faz uma busca ativa nas comunidades para que eles possam fazer atividade no Compaz, porque muitas vezes os pobres acham, isso não foi feito para mim, não vou estar participando lá de um equipamento que nunca teve visto na presença dos pobres, na vida dos pobres, né? Uma alameda de serviços públicos, PROCON, contação de história, políticas afirmativas, política de gênero, principalmente para as mulheres, mediação de conflito através da justiça restaurativa. A gente tem esse olhar, né, para os mais pobres, para que não estejamos fazendo justiça penal diante das injustiças sociais. Compaz tem essa pegada de ajudar para que Recife seja uma cidade mais equitativa. Primeira infância, né, que eu falei como prioridade de todas as prioridades. Uma cidade que não investe na primeira infância é uma cidade sem futuro. Eu diria, professor João, se tivesse de sobra somente de R$1 no cofre público, esse R$1 deveria ser investido na primeira infância. Né? Muitas atividades no Compaz voltadas para a primeira infância. E hoje é uma política pública reconhecida nacionalmente, né? O prêmio que já o professor falou das cidades sustentáveis, né? Que mais reduziu a desigualdade social no Brasil, muitos jornais, revistas do Brasil inteiro destacando o Compaz. A Priscila Cruz, que é uma voz potente no movimento Toda pela Educação, é muito encantada com o Compaz. Né? Ela já publicou artigo na Folha de São Paulo falando do equipamento. O próprio Jorge Melguizo, também lá da Colômbia, diz que o Compaz é um equipamento de transformação. A gente tem uma parceria muito forte com a Unicef, e a Unicef convidou essa atriz de Hollywood para conhecer alguns projetos no mundo de inclusão social. Um deles foi o Compaz do Recife. Esse menino lá, o Carlos Eduardo, é um usuário do Compaz. Eu gosto muito do que ele disse na imprensa de Pernambuco, que o Compaz é um ponto de equilíbrio na vida dele, um lugar que ele encontra os amigos, que possa pensar na vida dele, numa vida de cidadania, longe das armas, longe das drogas, né? Bom, e aí estamos chegando ao final, né? Somente algumas conclusões, né? Que o prefeito precisa abraçar essa causa, senão não vai para frente, né? Que a gente tem que ter uma pegada tecnológica nisso, porque o setor público muitas vezes é analógico, né? A sociedade sempre está um passo na frente, né? Blindar o equipamento de cobiças eleitorais, de cultos religiosos, né? A gente respeita todos os cultos, mas dentro do Compaz não se pode fazer isso. Né, a meritocracia no capital humano que trabalha no equipamento, né, e o entorno do Compaz também precisa ser melhorado. Né, não adianta estar lá um equipamento de altíssima qualidade e a escola que está a 200 metros do Compaz não funciona da forma que devia funcionar, a mobilidade é muito ruim, o menino quando sair do Compaz pisar numa lama também não, né, tem que pisar em lugares decentes, saneados, com água potável, né, não fazer um projeto... fazer um prédio, faça um projeto de transformação, né? Aquilo que a gente aprendeu lá com o Medellín, toda arquitetura tem que ser pedagógica, toda engenharia tem que ser social, né? Não fazer do Compaz ou do equipamento tipo Compaz um comitê eleitoral. A gente não deixa, eu tenho minhas preferências políticas, partidárias, mas durante a campanha eleitoral a gente não faz do Compaz um comitê eleitoral de maneira nenhuma, né? Esse foi o que a gente aprendeu, que eu falei para vocês que aprendemos com o Medellín, né? Esse é o que aprendemos com o Compaz, né? Em quase 7 anos de inaugurado, né? Isso é um fato, uma evidência. Melhor cidadão faz melhores cidades, né? Todo projeto físico tem que ter um conteúdo e resultado social, né? O Edu Lira, do Gerando Falcões, é um entusiasta do Compaz, né? Bom, Fernanda, era isso, professor, que eu tinha que falar, e vamos deixar aí um tempo aí para que os alunos possam fazer perguntas e respostas, e a gente está aberto aí a todas as perguntas, questionamentos, críticas, resultados ou questionamentos. Ok, muito obrigado, Murilo. Antes de passar a palavra, só agradecer à professora Faena, que está presente,
A Luciana, que é a nossa aluna do direito, ela é da Polícia Penal e se empolgou tanto com essa sua palestra que divulgou em todos os cantos aqui da nossa região, né? Então, agradecimento a Luciana. Também ao Dr. Gabriel Fontana, que foi promotor em Cachoeira do Sul, agora trabalha na região metropolitana, está assistindo, também ao entusiasta dessas políticas novas aí para a prevenção da criminalidade. E depois eu tenho mais umas comunicações, mais no final. Então, agora, se alguém tiver... não sei também se tem algumas outras pessoas que a Luciana convidou, da Polícia Penal, podem ficar bem à vontade para se manifestar. E agora, se alguém quiser fazer alguma pergunta, então, está à disposição aí. O secretário Murilo está ouvindo. Então, eu vou iniciar com uma pergunta. Antes disso, eu quero só fazer mais uma observação, Murilo, agradecer pela tua receptividade. Eu já passei o teu contato para alunos para fazer TCC, né, sobre este tema, e tu sempre responde, encaminha até material para os alunos. Eu sei que a tua vida é corrida, então é uma pessoa muito dedicada. Nosso agradecimento aqui da Universidade Luterana, né, do Brasil, em Cachoeira do Sul. Bom, Murilo, uma questão que eu vi no teu primeiro livro que me chamou a atenção, quando a gente trata de políticas públicas de um modo mais abrangente, não tão especificamente, mas políticas públicas, me parece que um dos problemas é a manutenção do status quo por quem está um passo à frente, digamos assim, né? Aí eu vi no teu livro que na Colômbia tivemos o problema das 4 pistas, que a prefeitura queria tirar uma das pistas, né? E foi uma guerra com os motoristas. Isso para viabilizar melhorias para a comunidade da favela, né? Acho que esse é um problema que eu vejo. Sim, também acho. O que eu vou dizer aqui agora, é até meio polêmico, mas assim, um governante, seja prefeito, seja governador do estado, ou seja presidente da República, às vezes, quando tem uma alta popularidade, a gente tem que começar a desconfiar dessa popularidade, né? Porque, às vezes, algumas medidas duras que devem ser tomadas, elas são muito impopulares. Eu estava uma vez caminhando pela uma rua de Bogotá, uma rua importante, e a metade da rua, fora a calçada, o eixo de carro, foi dividido, a metade de bicicleta, a metade para carro. E aí um arquiteto estava comigo, ele disse, se isso fosse feito em qualquer cidade do Brasil, o prefeito caiu no outro dia, né? O Henrique Peñalosa, que foi prefeito de Bogotá por 2 vezes, em todas as 2 vezes, quando deixou a gestão, estava com um índice de popularidade muito baixo, né? Porque ele sempre tomou assim, muitas medidas impopulares no começo, mas que depois a população reconhecia como uma medida, uma intervenção estatal de fundamental importância, tipo o Transmilênio. Quando o Transmilênio, que é o BRT de Bogotá, foi anunciado por Henrique Peñalosa no começo dos anos 90, o sistema de transporte lá de Bogotá, que era ligado à milícia, a traficantes, né, eles fecharam a cidade por 3, 4 dias e ninguém conseguia andar na cidade de Bogotá. E o presidente da República, na época, chamou o prefeito e disse, olha, volta atrás com sua medida que a gente não vai aceitar. Ele disse, não, presidente, quem manda na cidade sou eu, o senhor manda no país, na cidade quem manda sou eu. E não voltou atrás, e 10 anos depois, o Transmilênio estava entre os 10 melhores transporte público do mundo, não era da América Latina, do mundo, né? Um transporte intensivo de massa, e a população reconheceu e reconhece, né, que aquela medida, naquela época, foi de fundamental importância para que Bogotá não tivesse infartada hoje, né, porque tem um transporte massivo, né, que tem sua deficiência, mas é muito importante para as pessoas que utilizam o transporte público lá em Bogotá, uma cidade de 8 milhões de habitantes. Então, é isso. Eu acho que os políticos, né, os gestores públicos, precisam ter mais coragem de tomar medidas que muitas vezes são até impopulares, mas que são de fundamental importância para a mudança de comportamento das pessoas na cidade. Uma outra pergunta, e depois aí eu vou ver se alguém quer fazer mais alguma pergunta. Eu acho que é interessante também quando se fala em políticas públicas, até para as pessoas que estão ouvindo também pensarem.
e se eu estou correto, claro, é que, em primeiro lugar, ninguém fala na área criminal, ninguém advoga que não Não, se utilize do direito penal, enfim, né, do sistema punitivo, é claro. Então, é uma associação de políticas públicas, é melhor prevenir e, quando não é possível, punir. E, além disso, também as políticas públicas, ela têm uma duração bem maior, até tu falou isso no início também, do que simplesmente colocar alguém num presídio, né? O efeito é bem menor, o efeito preventivo, né, do que fazer políticas públicas que têm uma duração bem maior, né? isso, eu também acho. E assim, quando for, e está dentro da constitucionalidade, né, de punir quando for preciso punir, ninguém aqui é contra não, ninguém aqui vai romantizar de passar a mão na cabeça de uma pessoa que se utiliza de um fuzil, de uma metralhadora, de uma pistola, né, para tocar o terror, para ditar regras dentro das comunidades. Ninguém vai achar que isso, né? Eu digo também, por outro lado, que ninguém nasce bandido, né? Você nasce um bebê, né, que não foi apresentado às drogas, não foi apresentado às armas de fogo, não foi apresentado à criminalidade, mas assim, o ambiente que você vive, né, a falta de educação pública de qualidade, falta de cultura, falta de oportunidade, faz com que muita gente vá para o mundo do crime. Não estou dizendo que, né, mas a comunidade, favela é lugar de gente honesta. 99% das pessoas, ou 99,9% das pessoas que moram em comunidade são pessoas trabalhadoras, pessoas honestas. Agora, que essa falta de oportunidade gera isso, gera, né? Ninguém. Agora, eles lá na Colômbia eles souberam punir também, né? Punir severamente. Às vezes até uma parte da esquerda lá da Colômbia não aceita, por exemplo, a Colômbia tem um tratado de extradição dos Estados Unidos. Então, muita gente que estava no narcotráfico, estava na milícia lá na Colômbia, hoje está em prisão perpétua, em prisões de alta seguridade nos Estados Unidos. Quando Eduardo Campos era governador de Pernambuco, eu levei ele a Bogotá, na Colômbia, e lá a gente foi conhecer a mão social e a mão dura. A mão social foi um equipamento de altíssima qualidade na periferia de Bogotá. E a mão dura era um presídio feito com dinheiro da prefeitura de Bogotá. Olha que coisa, né? Aqui no Brasil a prefeitura foge desse tema como o diabo foge da cruz. Mas o dinheiro feito com recurso da prefeitura, um presídio na época que eu fui com o Eduardo Campos, tinha 12, 13 anos de construída, nunca houve uma fuga, nunca houve uma rebelião, nunca entrou uma prostituta, nunca... Nada. Recentemente eu vi na imprensa da Colômbia que é a única penitenciária na América Latina certificada que respeita o direito dos presos, né? Então, fica só uma afirmação. É possível, sim, é possível, né? O que a gente tem que sair é desse abismo que a gente está metido, né? De achar que da política de dentro por dentro, de olho por olho, que não vai levar a lugar nenhum. Ok. A Luciana, gostaria de falar, Luciana? Está fechado teu microfone. Está fechado. Luciana. Agora. Não está ouvindo. Não está saindo som. Não está saindo som. De repente... Estão me ouvindo? Agora sim. É que eu tô com um fone porque tá meio baixo aqui para mim. Primeiro, eu gostaria de cumprimentar todo mundo, gostaria de cumprimentar o Dr. Gabriel. Ele fez muito por Cachoeira do Sul, muito tentando trazer a PAC para cá. Infelizmente, não conseguimos a PAC, mas eu ainda sigo nessa esperança. Mas eu queria fazer uma pergunta. Nesse programa, a gente sabe que os jovens são muito ativos. E muitas vezes as famílias, em busca de subsistência, não conseguem, acompanhar esses jovens, essas crianças. O que esse programa traz para trazer a família e o jovem, né, para ele não sair do programa? É isso que eu gostaria de saber. Muito obrigada. Muito, muito boa a sua intervenção, Luciana. Olha, Luciana, se você perguntar a mim assim, o que a gente falhou, acho que a gente falhou nisso, de não conseguir ainda o Compaz ser um lugar que... Aí vou dar assim, um exemplo concreto. Quando a gente inaugurou o primeiro Compaz, logo nas primeiras semanas, eu ia quase todos os dias para lá, né, porque a gente sabia o que queria, mas não sabia fazer o que a gente queria.
que era todo um aprendizado, né? Você não, né? Em Medellín e no Brasil não havia nenhuma coisa parecida. São 11 secretarias municipais trabalhando dentro do Compaz. E aí eu lembro muito bem que tinha 4 ou 5 irmãos, né, que nem roupa tinha para, né, era todo dia a mesma roupa, cheio de piolhos na cabeça, porque era a maioria até meninas. E aí eu me mobilizei com alguns amigos, com a minha família. A gente comprou roupa para essas, né, levamos para a sala de aula, porque também estava fora da sala de aula. E, bom, e elas começaram a frequentar o Compaz. A mãe levava muitas vezes para pedir esmola, né? Usava das crianças para pedir esmola no sinal de trânsito, né? E a gente conseguiu isso, né? Com o conselho tutelar, para que as crianças tivessem na sala de aula, que tivesse, né? E quando veio a pandemia, que o equipamento foi fechado, né? Todos os equipamentos praticamente foram fechados, o que funcionou foram hospitais, farmácia, padaria. E aí eu estava no meu carro dirigindo um dia de domingo, parei no sinal e estava lá essas crianças que, né, pedindo esmola para sobreviver, né? E aí eu fiquei muito mal com aquilo, porque de alguma forma a gente, ou de outra, a gente errou, a gente falhou, né? Porque não evitamos que na primeira crise que apareceu na frente, essa família voltasse a mendigar nos sinais de trânsito daqui do Recife. Então, se há uma falha hoje no Compaz, é que não é um lugar que tenha, por exemplo, alimentação para essas crianças. Então, tem muitas crianças que desmaiam, né? Ou então que aí deixa lá o equipamento, porque a família vai ter que levar para o sinal de trânsito para pedir esmola, entendeu? E aí eu não há recurso no orçamento na minha secretaria para dar alimentação dessa criança. Então, há essas falhas no equipamento. A outra também que a gente sofre muito é que um prefeito forma uma equipe, a gente sensibiliza aquele secretário que eu falei, 11 secretarias, para estar presente no Compaz. Aí vem uma nova gestão, embora seja do mesmo partido, aqui é o PSB que está no poder da prefeitura, 8 anos, mas agora 4 anos de João Campos, mas o novo secretário tem secretário que não entende que é um compromisso de dar continuidade àquelas políticas públicas. Então, há uma descontinuidade e essa descontinuidade gera que algum programa que estava muito eficiente dentro do equipamento deixe de funcionar, né? Então, assim, eu não sei se vocês vão entender essa palavra, porque eu acho que é muito nordestina, é uma peleja minha, e assim, muito grande, né, de que não haja descontinuidade desses serviços, desses programas que estão dentro do Compaz. Mas não é fácil, tem hora que dá um desânimo e dá vontade de ir embora, entendeu, Luciana? Dá um desânimo muito grande, porque a incompreensão, né? Mas assim, a gente precisava ser melhor nisso, sabe? E eu estou lutando para ser melhor. Ok. João, Aristides? posso? Ah, tá, vai lá. Pode. Vai em frente, doutor Gabriel. Então, eu gostaria de cumprimentar o secretário Murilo, também cumprimentar o João, cumprimentar a Luciana, né, e vários outros que eu estou vendo aqui, de pessoas que eu me lembro lá da época de Cachoeira, dizer que para mim traz bastante esperança ouvir um relato como esse teu, a gente que milita na área criminal, eu sou promotor criminal há 10 anos agora. Ah, que bom. E o tema da segurança pública, das saídas fáceis que não levam a resoluções positivas, ele vai deprimindo os bons profissionais de segurança pública e a gente precisa de bons exemplos para continuar lutando, né? Então, eu nunca tinha ouvido falar no Compaz e saio daqui com o mesmo sentimento da primeira vez que eu ouvi falar na PAC, né? Que é o Presídio Humanizado, e a partir daí comecei toda uma trajetória tentando trazer a PAC para Cachoeira e vendo a PAC crescendo. Espero que essa experiência ela renda frutos fora também do Recife. Vou começar a pesquisar bastante, né? Porque certo. É baseado muito nesse tema da Colômbia, que sempre foi um grande exemplo de problemas na área da segurança pública e hoje se transformou num exemplo, né? E a gente não está falando de Suécia ou Holanda, a gente está falando de um país que tem várias das vulnerabilidades e tem questões muito parecidas com o Brasil. Então, parabéns pela palestra, parabéns, João, por continuar aí nos ajudando a pensar e acreditar um pouquinho que a gente pode fazer diferente, né? Tratar o tema do direito criminal com equilíbrio e com políticas públicas de longo prazo que se apropriem do espaço público, que traga a população para dentro, né, da lógica da polícia cidadã. Enfim, tudo bastante ao contrário do que tem sido feito nas maiores experiências urbanas do Brasil, né? Vamos
ficar na torcida aí que a gente possa apropriar coisas boas. Ô Gabriel, deixa eu te dizer uma coisa. Eu acho que também um desafio agora do Compaz é trazer o Ministério Público para dentro dele e o Poder Judiciário. O Poder Judiciário já está dentro do Compaz já. Eu levei há 4, 5 anos atrás o presidente do Tribunal de Justiça, Raposo, à Colômbia. Eu participo aqui, eu tenho um assento aqui numa política de segurança estadual chamado Pacto pela Vida, do governo do estado, que, João, eu até sugiro que você, em uma das suas aulas, eu possa indicar lá o Alexandre Rebelo, que é o secretário de Planejamento do estado, para explicar a dinâmica do Pacto pela Vida, que é muito legal. Toda quinta-feira de manhã se reúne Ministério Público, Poder Judiciário, Polícia Militar, Polícia Civil, as áreas de prevenção social ao crime, né? Nós nos reunimos na Secretaria de Planejamento para discutir as políticas integradas no estado de Pernambuco todo, não é somente Pernambuco, e o Ministério Público está lá presente. Eu fiz uma visita ao Procurador-Geral do Estado, dizendo que a gente vai inaugurar mais 4 Compaz e gostaria muito que tivesse o Ministério Público dentro do Compaz. Embora a gente já faça algumas parcerias pontuais, tipo Compaz dos Direitos, aí nós vamos lá o Ministério Público para dizer para a população local todos os direitos, direito à moradia, direito... Essa coisa que é mais assim... Eu acho que o Compaz precisava ter uma sala da justiça, que tivesse o Ministério Público e tivesse junto lá também o Poder Judiciário. E vamos fazer isso, porque o Procurador-Geral do Estado já disse que tem interesse nisso e o presidente do Tribunal de Justiça também disse que tem interesse. E agora, recentemente, eu recebi, vou sair daqui encantado, recebi a visita do ministro Gilmar Mendes, né, veio conhecer o Compaz e usou as redes sociais. Quem quiser lá pode entrar nas redes sociais dele lá do Twitter, a referência que ele fez ao Compaz. Então, eu acho que a gente tem esse desafio agora de trazer para dentro do Compaz uma perna da Justiça, uma perna do Ministério Público, né, para que essas entidades possam estar presentes na vida de quem mais precisa, porque isso não é uma crítica ao Poder Judiciário, nem tampouco ao Ministério Público, mas a justiça no Brasil é muito elitizada, né? Assim, quem tem mais acesso é quem tem mais poder, né? E a gente precisa democratizar a justiça no Brasil também, fazendo com que as pessoas pobres tenham uma forma mais acessível de ter acesso a essas duas entidades tão importantes para as comunidades pobres do Brasil. Ok, obrigado. Então, vou passar a palavra ali para o Aristides, que levantou a mão. Pode abrir o microfone, Aristides, e falar. Está me escutando, professor? Sim. Boa noite, professor, colegas. Boa noite, professor Murilo. Desculpa, minha câmera está fechada, mas é que o meu computador deu um problema na câmera e não consegui abrir o vídeo aqui. Professor, eu sou aluno do primeiro semestre de Direito, e a gente debate bastante com o professor João na sala de aula sobre criminalidade, sobre políticas públicas para a redução da criminalidade. O senhor está nessa área ali, no seu ponto de vista, qual seria o primeiro passo para implantar, para que possamos começar a implantar essas políticas de redução de criminalidade? Aristides, eu não sei se teu microfone, se você terminou a pergunta ou se teu microfone ficou mudo, mas o primeiro passo é reconhecer que há um problema de criminalidade no município e que esse problema tem que ser enfrentado por todos os entes do município, seja o Poder Público Municipal, seja o Poder Judiciário, seja o Ministério Público, seja a sociedade civil, seja os grêmios recreativos, seja os grêmios empresariais. Mas tem que ter uma liderança para liderar esse processo. E eu digo porque sou na cidade onde as coisas acontecem para o bem ou para o mal, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Eu acho que o prefeito precisa liderar esse processo de construção de uma política de paz na cidade. O prefeito João Campos, em fevereiro, eu consegui levar ele para Medellín, na Colômbia. Quando ele voltou, reuniu todo o secretariado da prefeitura, todo o secretariado para falar da viagem, e mais. Ele disse, olha, esse ano eu quero que pelo menos a metade do meu secretariado vá a Medellín, e a outra cidade que eu quero que vocês tomem conhecimento, Iztapalapa, no México, é a segunda cidade maior do México. A prefeita lá está fazendo uma revolução com essas políticas que ela aprendeu lá de Medellín, né? E aí João já mandou, esse ano, 9 secretários da Prefeitura do Recife para ir conhecer a experiência de Medellín e de Iztapalapa. Já mudou completamente a forma do planejamento urbano da cidade do Recife. Inclusive, a secretária de Infraestrutura, Marília Dantas, foi, né, um dia desse me chamou lá na
secretaria disse, olha, o resultado da viagem, mostrando a área de urbanismo social em favelas, em Recife, que era uma coisa imaginável de se você pensar nisso, né? Não é tão somente o equipamento Compaz, mas também de urbanizar e levar esse conceito de urbanismo social para a vida das pessoas mais pobres. Então, respondendo concretamente a sua pergunta, eu acho que o prefeito precisa liderar esse processo, né? E aí, unindo Ministério Público, Poder Judiciário, sociedade civil, universidade e todas essas entidades poderosas para fazer um projeto de cidade. Se não fizer isso, é enxugar gelo. Ok, obrigado. Alguém mais? Bom, antes de encerrar, então, Murilo, eu queria dizer que o que nós temos que ter por objetivo, né, é todas aquelas pessoas que têm preocupação social, não só com os outros, mas, na realidade, isso influi na nossa própria vida. Diminuir a criminalidade é um ponto importantíssimo para a nossa própria vida. Claro. Então, o que a gente tem que fazer, isso que eu sempre digo em sala de aula, é que todos nós temos que fazer a nossa parte. O que não dá resultado, tem que se achar uma solução diferente, fazer sempre a mesma coisa. E sempre tem resultado, não é possível. Então, eu tenho me dedicado bastante às pesquisas aí, eu já li sobre Itapazapa, lá no México, o Compaz, Colômbia, muito pelas tuas obras, pelas tuas indicações. E também aqui no Rio Grande do Sul nós temos alguns projetos mais semelhantes, né, em Pelotas. Em Pelotas, muito bom. Temos ali algo parecido em Santa Cruz do Sul, que é aqui pertinho de onde eu moro, em Lajeado. Então, a gente tem que procurar modificar. O que não dá certo tem que ser modificado. Outra grande discussão é a nossa lei de entorpecentes. A gente tem que ver o que é melhor. Não está dando resultado, né? A gente tem que trabalhar para mudar. Mas eu queria agradecer, então, se terminar a presença de todos, e já nós estamos num outro processo eleitoral aqui na nossa faculdade, que é o centro acadêmico, né? Então, eu deixo aqui o desafio para quem vencer das 3 chapas, começar a elaborar uma viagem para o segundo semestre do ano que vem, julho, agosto, setembro, para nós visitarmos lá o secretário Murilo e os compadres. Estão convidados. Né? Sim, estão convidados. Serão muito bem recebidos aqui. Então, fica o desafio aí para eles. Acho que era isso que eu queria falar. E convidar o pessoal, então, amanhã nós temos uma outra palestra, né? O professor lá de Portugal vai falar também sobre a experiência da punitividade, do encarceramento em massa na Europa também, né? E vai fazer suas reflexões. Se o Murilo quiser, também será bem-vindo. Eu acho que eu vou conseguir entrar. E eu quero ouvir muito, porque eu fui conhecer lá em Lisboa. Portugal hoje tem a melhor política do mundo, talvez, de enfrentamento às drogas. A melhor política é a de Portugal. Então, é uma boa oportunidade para vocês questionarem o professor Nelson Lourenço, né? É uma grande referência hoje Portugal na política de enfrentamento às drogas. Sim. Esta vantagem a tecnologia nos trouxe, né? Te ouvimos hoje aí de Recife, amanhã de Portugal, então são coisas... São ideias que a gente pode trocar, né? Eu estou vendo aí, Carolina HC botou palestra de suma importância, nota 1000. Obrigado, Carolina. Mas, olha, eu também quero fazer propaganda a vocês aí. Se alguém se interessar por essa obra, está à venda, custa R$100 esse livro. É um livro de 308 páginas. Aqui na tese de mestrado, embora eu tenha muito respeito ao mestrado, mas é um livro de fatos e fotos de como Medellín se converteu na cidade mais inovadora do mundo e como a gente aprendeu lá com Medellín, a gente fez o Compaz em Recife. Então, o professor João tem meus contatos, meu e-mail é murilocavalcante@uol.com.br. O professor João tem meu telefone de celular, quem quiser também não somente comprar o livro, ou quiser também mais informações sobre o Compaz, eu repasso com o maior prazer do mundo. Algum aluno que se interessar também por mais alguma publicação do Compaz, eu envio. Né? Vai ser um novo livro agora, não feito por mim, feito por professor da universidade aqui, sobre o Compaz, acho que o lançamento agora é em novembro. E, bom, eu acho que a gente tem que trocar essa experiência. Eu aprendi muito com Pelotas, embora eu não tenha ido a Pelotas, mas a prefeita de Pelotas veio aqui em Recife, fez uma palestra aqui muito boa, muito encantadora, e é isso, a gente tem que trocar as experiências, a gente tem que, essa frase que não é minha, é de Armando Nogueira, copiar o bom é melhor que inventar o ruim. Né? Então, acho que onde a gente puder trocar
as boas experiências, tem que fazer isso. E, mais uma vez, professor, já se despedindo, muitíssimo obrigado pelo convite, eu gosto muito desse debate, não quero, de maneira, repito isso, ser dono da verdade, mas se a gente, como diz os colombianos, ou então os espanhóis, com essa palavra, se não cambiar, essa política que está aí não resolve, só faz encarcerar mais gente, só faz matar inocentes e não inocentes em comunidades, e essa política de dentro por dentro, de olho por olho, a gente vai ter uma sociedade de desdentados e de cegos, e não é bom para ninguém. Obrigado e boa noite para todos. Murilo, duas coisas rapidinho. O teu nome deve ter umas 15, 20 citações na tese de doutorado que eu estou escrevendo, então está sendo exportado lá para a Argentina. Tá. E eu vou passar amanhã, professor, amanhã eu lhe passo essa apresentação por e-mail, e aí pode compartilhar com quem alguém se interessar. E aí tem os vídeos lá, os vídeos com som, que não teve como passar. E quanto ao teu livro, nós discutimos na aula passada, ou da outra semana, não recordo bem, 1 ou 2 semanas atrás, aquele artigo da Cidade Fit Digital. Achei muito digital, interessante. do Silvio Meira. Sim, bem interessante. O Silvio Meira é professor da Universidade Federal de Pernambuco, já está aposentado, mas foi uma das cabeças pensantes aqui do Parque Tecnológico chamado Porto Digital, aqui de Recife. Então, ok, pessoal, eu agradeço a presença de todos, em especial do secretário Murilo, que está sempre disposto a esse debate, nos ajudar, já é a segunda ou terceira vez que nos brinda com a sua fala. Muito obrigado, então, Murilo, até uma próxima. Um abraço, boa noite a todos. Boa noite. Pessoal, então, amanhã, né, estão convidados todos aí, quiserem não, né, vocês têm que estar amanhã, né, presentes, e aí a gente conversa mais um outro tema aí, também na mesma área, mas de um outro ponto de vista. Se alguém quiser fazer algum comentário, eu ainda tenho tempo aqui para ficar com vocês, até pode ficar até às 10, né, sem problema nenhum. Então, tá bem. Então, nos encontramos. Até mais. Boa noite.